Fala galera, continuando então, vamos falar sobre variáveis. As informações a serem processadas durante a execução do programa são guardadas nas variáveis, que são endereços de memória referenciados com um nome. Para criar uma variável, basta estabelecer uma igualdade entre um dado de informação e um nome. O ideal é que este nome tenha a ver com a informação que ele está guardando. Exemplo, se a variável irá guardar a informação da pontuação de um jogo, nada melhor que o nome da variável ser pontos. Existem regras para se nomear uma variável. Seu nome não pode começar com números, não pode ser o nome de um comando do compilador, por exemplo, não é possível criar uma variável com o nome print, e não pode haver espaços no nome. Se você precisar criar uma variável em que seu nome seja formado por duas palavras, utilize um underline para conectá-las. A informação contida em uma variável pode ser alterada durante a execução do programa, por isso o nome variável. Para redefinir uma variável é só estabelecer outra igualdade, agora com um novo valor desejado. Uma variável também pode receber o valor de outra variável. As variáveis podem ser de três tipos: de 8 bits, do tipo string, que significa cadeia de caracteres, 16 bits, do tipo integer ou inteiro, e 32 bits, do tipo long. A quantidade de bits determina o tamanho da variável, ou seja, o tamanho máximo da informação que ela pode conter, exceto a variável do tipo string, que guarda uma sequência de caracteres, cada um com 8 bits, e o seu tamanho depende da quantidade de caracteres. Você já sabe que um bit representa o estado atual de um transistor. Ele pode ser 0 representando a ausência de corrente elétrica ou 1 representando a passagem de corrente elétrica. Um conjunto de 8 bits forma um byte e pode produzir até 256 possibilidades diferentes de combinações de zeros e uns, de 0 a 255. E como isso é calculado? No sistema numérico decimal, 8 casas decimais produzem 1 milhão de combinações numéricas diferentes. São as 99.999.999 possibilidades, mais a combinação inicial de zeros. Como no sistema decimal cada casa pode conter 1 entre 10 símbolos diferentes, de 0 a 9, e são 8 casas decimais, elevando-se a quantidade de símbolos existentes ao número de casas, nós temos o número de possibilidades que podem ser produzidas, 1 milhão. Já no sistema binário são apenas 2 símbolos, o 0 e 1. Então 2 elevado a 8 igual a 256. Aqui nessa tabela você vê a quantidade de combinações que as outras variáveis podem produzir. O progresso da contagem no sistema binário é igual ao decimal. Quando se chega ao último símbolo decimal ou binário de uma casa e soma-se a ele 1, completa-se nessa casa uma dezena ou um binário, então a contagem nela reinicia-se a partir do zero. E soma-se 1 na casa imediatamente à esquerda, o famoso vai 1. Cada uma das 256 combinações de uma variável de 8 bits pode representar um número ou um caractere da tabela ASCII. Esse pequeno código vai ajudar você a entender essa diferença. O print vai imprimir à direita o valor da variável em cada iteração do for e à esquerda o caractere ASCII, que está na posição da tabela indicada pelo valor. Por padrão, toda variável quando é criada é global, do tipo integer. Global é a característica da variável que pode ser acessada em qualquer parte do código. Já a variável local só pode ser alterada dentro do escopo em que foi criada. Por exemplo, uma variável criada dentro de uma subrotina. No geral, você não precisa definir uma variável sendo global ou local. Como ao ser criada ela já é global, você só configura como local em casos específicos, quando nenhuma outra parte do código, além daquela onde ela está, pode acessá-la, para que não haja bugs no programa. Para definir de qual tipo vai ser a variável, string, integer ou long, você pode usar o comando dim, que vai ser mais empregado para a criação de vetores, ou então pôr o sufixo do tipo correspondente da variável. Aqui um exemplo que utiliza variáveis do tipo string. A função left, como definido no parâmetro, retira as 3 primeiras letras da palavra entre aspas. Right retira a última, e mid pula os 3 caracteres iniciais e pega os 2 da sequência.
Nas variáveis do tipo integer não é necessário o uso do seu sufixo, mas você pode encontrar códigos com uma variável acompanhada de uma porcentagem, que aparentemente está ali indicando o tipo da variável, mas na verdade se trata da operação matemática que verifica o resto da divisão. Sempre que a porcentagem vier seguida de um valor ou variável e depois o sinal de igual, e ainda na linha tiver o comando if, é porque ela indica essa verificação. Falando no comando if, esse é o tema inicial do nosso próximo vídeo. Até lá então, pessoal.